Fórum Mídias de hoje, 24 de novembro de 2025. Aí nós temos uma imagem que foi feita da câmera interna da Embaixada da Hungria no Carnaval do ano passado, 2024, uma reportagem do New York Times daquela época, porque os jornais brasileiros estavam pulando carnaval, cuidando disso tudo, enquanto eles estavam fazendo reportagem e descobriram que o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, procurou a Embaixada da Hungria e ficou lá 2 dias durante o carnaval, olha só, sem ter avisado a justiça, sem nada, claramente num sinal de que tentaria uma fuga, porque haviam apreendido o passaporte dele alguns dias antes e ele sentiu que iria preso. E aí ele correu para a Embaixada da Hungria. Como a ordem de prisão não veio, ele reapareceu, ia fingir que não tinha acontecido nada, quando houve esse vazamento do New York Times mostrando onde ele estava, coisa que a polícia brasileira e a mídia também, ninguém sabia de nada, uma coisa bem estranha isso, né? Outra coisa, o relatório da Polícia Federal, de 800 e poucas páginas, mostra que aquela viagem para os Estados Unidos em dezembro de 2022 do Bolsonaro não foi apenas para não passar a faixa ao Lula, já era um projeto de fuga do Bolsonaro, conforme documentos que a Polícia Federal apreendeu no computador do Mauro Cid. Plano de fuga. PF diz que Bolsonaro saiu do país em 2022 para evitar prisão. Claro, ele sabia o que ia acontecer, a tentativa de golpe, e ele estava fora do Brasil exatamente para justificar que ele não teria nada a ver com isso. Se o golpe desse certo, ele voltava como o herói, o presidente que iria tomar conta do Brasil, não é? Portanto, a fuga sempre esteve no radar do Bolsonaro. Ele nunca pensou em ir preso. Ele deu várias declarações que jamais serei preso, jamais vou ser preso. Isso aí era uma certeza dele. Dentro do computador do Mauro Cid, nós já mostramos isso aqui em outros fórum mídias, foi encontrado um PowerPoint desenvolvido pelos Kit Pretos, a força mais avançada do Exército Brasileiro, onde tinha o plano RAF-LAF, aqui são os comandos, que era... o que dizia esse plano? É um dispositivo montado. O RAF é o dispositivo montado em território ocupado pelo inimigo. No caso agora, por exemplo, que o Bolsonaro estava lá cumprindo prisão domiciliar, o objetivo do Flávio Bolsonaro criar aquele ambiente a partir da convocação de manifestantes lá para o condomínio era para que esse plano fosse posto em prática. O Bolsonaro romperia a tornozeleira e teria um pessoal que cuidaria de transportá-lo para a Embaixada dos Estados Unidos ou da Argentina, e o LAF é a linha de auxílio à fuga e evasão, que era o tumulto que ia ser causado ali na frente para que criasse um ambiente e as pessoas não tomassem conta do Bolsonaro que fugiria, provavelmente vestido de mulher numa moto, né? O que você acha? Botavam ele de vestido e tudo, botavam numa moto e saía em alta velocidade e achar que era uma senhora do condomínio. E aí, quando fosse ver, tcham, Bolsonaro fugiu. Não é uma hipótese fora. Mas a ideia, falando sério, a ideia era realmente dar fuga ao criminoso.
Prova disso é o filho dele, na sexta-feira, né, fez a convocação. Vamos invocar o Senhor dos Exércitos, o que tem duplo sentido. Né? Senhor dos Exércitos e tem o lado religioso e tem o lado das forças militares também, né? Vigília pela saúde de Bolsonaro, mas a Polícia Federal sacou o lance, porque já tinha colocado no relatório, sabia como era a forma de usar, causar um tumulto para facilitar a evasão, né? E o Bolsonaro deu o sinal, alguém disse a ele que se ele conseguisse romper por ali não teria problema, não daria sinal lá, só daria se rompesse a tornozeleira, né? Ele estava tentando, mas infelizmente para ele e felizmente para nós, deu o apito lá na Polícia Rodoviária Federal, na Polícia Federal, e foram olhar lá e ele estava tentando romper a tornozeleira e acabou preso. Mas fato é que se ele tivesse conseguido romper, a gente não sabe o que iria acontecer. Não é? As pessoas agora... Depois ele está dizendo agora, tem uma história de que ele é que ligou para lá para chamar. Isso já é mentira. A Polícia Federal já... Assim como ele, na hora, disse que estava tentando romper por curiosidade e depois, orientado, evidentemente, por advogados, ele começou a dizer que o problema é que ele teve um surto psicótico, igual ao Fernando Collor, que esta é a estratégia da defesa dele. Fernando Collor também estava por aí livre, até que foi condenado à prisão em última instância, não tinha o que fazer. Em uma semana preso, ele já conseguiu vários atestados médicos que comprovavam uma doença bipolar grave, apneia de sono grave, que podia morrer durante a noite, e ele conseguiu a prisão domiciliar. E é o mesmo que vão tentar agora com o Bolsonaro. Mas a gente já viu... não, tem gente que diz, mas romper a pulseira não acontece, não acontece. Não é verdade, há várias formas. Inclusive, eu vi reportagens que mostram que havia pessoas que subornavam o cara que botava a tornozeleira para botar frouxa. E aí a pessoa conseguia tirar. Evidentemente que o sujeito não ia fazer isso com o Bolsonaro, que todo mundo estava de olho nele. Mas existem formas de soltar a tornozeleira. Tem uma reportagem do SBT, a gente não pode passar aqui por causa de direitos autorais, mas eu tirei uns prints da reportagem que mostra. Esse camarada aqui, ele mostra como abrir a tornozeleira. Havia, inclusive, pessoas que, aberta a tornozeleira para poder... Ficavam praticando crimes e botavam a tornozeleira em animais. Por exemplo, um botou a tornozeleira num cachorro, esse cachorro aqui com a tornozeleira, enquanto o cara continuava lá, a tornozeleira estava com o cachorro, porque o cachorro anda pela casa e a polícia acha que o sujeito estava na casa. Agora, o mais curioso é que tinha gente que botou num galo, botou a tornozeleira num galo. Olha aqui, o galo com a tornozeleira. Isso daí me lembrou um meme que ocorreu aí há um tempo atrás, que fizeram a fuga das galinhas com a família Bolsonaro. Olha lá, aqui o Flávio, aqui o Jair, aqui o Eduardo, o Carlos e o Renan lá atrás, que ele é sempre o último, né? Mas agora, falando sério, gente, o que ficou de rescaldo dessa tentativa ridícula de fuga foi isso aqui, farsante, uma matéria que eu publiquei lá na Fórum no sábado. Bolsonaro estava sem soluços e em bom estado de saúde, diz exame médico da Polícia Federal. O homem que estaria morrendo, que não aguentava, que era uma crise de soluço, que estava vomitando aquilo mesmo que ele falava em sentido figurativo, ele estava soltando pela boca
na realidade, por causa do problema físico dele, que eu não duvido que ele tenha. Não duvido que ele tenha. Aliás, por que durante esse tempo inteiro ele não fez um tratamento médico, não foi levado ao hospital para ver, já que ele a qualquer momento podia ter uma crise daquela e o que ele jogou para fora podia ir para o pulmão e ele precisaria ser atendido rapidamente? Porque não sei. Por que não fizeram esse tratamento num hospital durante esse período, se sabe que ele a qualquer momento pode ir para a Papuda? Porque exatamente esse é o truque deles. É conversa fiada. É conversa fiada para justificar que ele fique em prisão domiciliar. Que, na verdade, ele tem problema, mas o problema dele não é impeditivo dele ir para a Papuda. Né? E essa história de que ele poderia morrer a qualquer momento, se ele estivesse lá na Papuda, eu fiz uma pesquisa aqui, eu não moro em Brasília, não tenho essa noção, mas fiz uma pesquisa aqui. Ó. A distância da penitenciária da Papuda, para onde ele deve ir, até o hospital DF Star, que é aquele hospital onde o Bolsonaro gosta de ser internado, que é um hotel de luxo, né? A distância da Papuda até lá é de 20 a 25 quilômetros, dependendo do caminho que a pessoa escolha. Também a distância da Papuda para o hospital de base de Brasília, que era o hospital mais tradicional e coisa, é de 15 a 20 quilômetros, que dá cerca de 20 a 30 minutos. Dizem que o tempo que ele precisa é de até 20 minutos para... Mas agora tem isso aqui, ó. A distância do condomínio solar de Brasília, onde ele estava, Bolsonaro, e o hospital deve estar, é a mesma da Papuda. Então, a desculpa de que o Bolsonaro não pode estar na Papuda, porque senão ele morre antes de chegar no hospital, valia também para o condomínio solar de Brasília, onde ele estava. Por que mantiveram, então, ele no condomínio correndo risco de vida? Já que ele não pode ficar longe do hospital, por que mantiveram longe do hospital? Qual a diferença dele ser transferido do condomínio solar de Brasília até o hospital, ou ele ser transferido da Papuda até o hospital? Provavelmente da Papuda vai mais rápido, porque lá tem batedores, tem isso tudo para rapidamente fazer o transporte do preso. Então, toda essa farsa de que ele não pode ir para a Papuda, está aí. Ele está bem de saúde, pelo menos não está soluçando o tempo inteiro, chegou lá, não soluçou, e a hora que era para ele estar soluçando, porque a batata dele está assando. Né? E, ao mesmo tempo, a história de que a Papuda fica longe do hospital também fica desmanchado aí. É a mesma distância do condomínio onde ele estava. Portanto, se há risco dele morrer na Papuda, havia risco dele morrer lá no condomínio solar de Brasília, e a família dele não fez nada. Não fez nada, porque se é meu pai e tem o risco de, a qualquer momento, ele engolfar e poder morrer se não chegar em 10 minutos no hospital, eu ia deixar ele no hospital até dar um jeito nele. Falta de dinheiro é que não é. Não é? Com os PIX que ele conseguiu lá. Então, é tudo uma farsa, que ficou claro agora. O fato dele não ter escapado foi bom, porque mostrou para todo mundo que ele não está soluçando sem parar, tanto que ele não soluçou. O médico que o avaliou disse que ele estava em boas condições físicas, não ficou soluçando lá na Polícia Federal, prestou depoimento também e não soluçou hora nenhuma. Não estava soluçando quando estava conversando com o Nicolas na sexta-feira. Então, esses soluços dele não são soluços, são soluções para a prisão dele na Papuda. E a outra conversa de que ele poderia morrer porque não daria tempo, também não daria tempo dele sair do condomínio onde estava e ninguém pensou em tirá-lo de lá. Foi isso o Fórum Mídias de hoje.
Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa, conheça a OM Play.